Então hoje nós temos um grande tema, é o segundo e último encontro da série Um Ano Sem Reclamar, onde nós estamos falando sobre gratidão. E eu gostaria de começar a noite de hoje, rapidamente, com... Só um pouquinho, que está aqui com... Hoje é o dia, né? A gente só vai fazer rapidinho uma revisãozinha, especialmente para você que estava na semana passada, poder guardar algumas coisas muito importantes no coração, e para você que de repente não estava, poder mais ou menos aí pegar o trilho das coisas e poder andar junto com a gente nessa noite, tá bom? Pessoal, o que é gratidão? Gratidão é muito mais do que um gesto de educação. Gratidão é muito mais do que a gente dizer obrigado depois que nós ganhamos alguma coisa. Gratidão é um olhar para a vida. Gratidão é nós enxergarmos a nossa vida, percebendo tudo aquilo que nós ganhamos, percebendo tudo aquilo que nós temos, percebendo toda a riqueza de vida que nós possuímos. Isso é gratidão. É muito, muito mais do que muitas vezes a gente imagina. E por que é importante termos gratidão? Não é só uma questão de educação, porque se a gente não tiver, vai ficar meio chato. Não. A gratidão, ela aprofunda relacionamentos. É difícil a gente imaginar qualquer tipo de relacionamento, seja de pais e filhos, seja de marido, de esposa, seja mesmo entre amigos, que funcione a longo prazo sem gratidão. É impossível a gente imaginar isso. A gente sabe que qualquer relacionamento com ingratidão vai se desgastar cada vez mais. Agora, qualquer relacionamento com gratidão se fortalece cada vez mais. E, aliás, se isso já faz diferença nos nossos relacionamentos com as pessoas, quanto mais o nosso relacionamento com Deus, a gratidão, ela nos conecta a Deus. E ela é indispensável para a nossa espiritualidade. A gratidão nos faz mais felizes. Pessoal, sermos gratos nos ajuda a vermos esse mundo de uma forma mais colorida, nos ajuda a percebermos a realidade de uma outra forma. Sermos gratos nos impulsiona para a felicidade. E por que é importante nós falarmos sobre gratidão? Primeiro, porque nós não somos naturalmente gratos. A gratidão não é o nosso estado natural. A ingratidão é o nosso estado natural. Nós somos, vamos dizer assim, a gratidão a gente precisa aprender e muitas vezes não é fácil. A ingratidão ninguém precisa ensinar, ela já está lá. A ingratidão é o nosso estado natural e se a gente não cuidar muito, nós nos tornamos ingratos. Sabe, virou e mexeu, nós acabamos não valorizando a pessoa que está do nosso lado. Virou e mexeu, nós acabamos não valorizando as coisas que nós temos. Virou e mexeu, nós acabamos não valorizando a grande riqueza de vida que muitas vezes Deus nos deu. Virou e mexeu, nós acabamos sendo ingratos a Deus. Então a gratidão é algo que exige de nós um olhar atento. Porque o piloto automático funciona na ingratidão. Ok? E uma das coisas que também... Agora, no que diz respeito diretamente à espiritualidade, que tem marcado muito a minha vida, pessoal, o que eu mais vejo são pessoas que desenvolvem um relacionamento interesseiro com Deus, pessoas que somente buscam a Deus quando precisam de algo, e aí depois que a vida dá aquela alinhada, continuam a viver a vida como se nada tivesse acontecido, seguem a vida normal. Então, por causa da ingratidão, muitas pessoas não conseguem construir um relacionamento consistente com Deus. Precisamos desenvolver gratidão. Bom, dito isso, vem a pergunta de R$1 milhão, diria, né? Deveríamos ser gratos só nos bons momentos? Digam uma coisa, nós deveríamos ser gratos só quando as coisas dão certo? Deveríamos ser gratos só quando tudo acontece conforme o nosso esquema? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Olha só, no livro Um Dia Sem Reclamar, que é o livro que inclusive inspirou o título da nossa série,
nós encontramos o seguinte: temos dificuldade de valorizar as coisas boas da vida em meio às lutas e sofrimentos. Simplesmente não podermos ser reféns das situações difíceis. Senão, não viveríamos um dia sequer. Como observou o poeta Mário Quintana, os jornais sempre proclamam que a situação é crítica. E isso provavelmente é verdade. Pessoal, se nós deixarmos para sermos gratos só quando tudo dá certo, nós não seremos gratos. Se nós deixamos para sermos gratos só quando as coisas funcionam exatamente como nós gostaríamos, nós não viveremos bem, nós não entenderemos a felicidade que a gratidão traz. Se nós queremos desenvolver um coração grato, que realmente faz diferença no nosso dia a dia, nós precisamos aprender a sermos gratos na dificuldade, o que é muito desafiador. Paulo de Tarso, que além de ser apóstolo, é também reconhecidamente, mesmo para quem não é cristão, como uma das maiores mentes da história do mundo, ele falou o seguinte: deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo Jesus, vivam nesse mundo. Deem graças a Deus, não importa o que aconteça. Tiago Mates, que é um teólogo, ele tem uma frase que eu acho muito legal. Grava isso. A gratidão não depende de circunstâncias, depende de quem somos. Sou grato, então eu agradeço, independente das circunstâncias. A gratidão não depende de circunstâncias, a gratidão depende de quem nós somos. Bom, e tem mais uma coisa, que para mim é muito importante. A gratidão, ela não é só um desafio em meio às dificuldades. Ela é o que nos dá força para enfrentarmos as dificuldades. A gratidão é o combustível para nós enfrentarmos momentos difíceis. Quer ver uma coisa? Imagina comigo aqui a seguinte situação. Imagina aqui comigo uma pessoa que está passando por uma crise financeira, ok? E ela chega em casa com a cabeça a mil, cansada, exausta, porque passou o dia inteiro tentando resolver uma crise financeira que parece absolutamente insolúvel. Chegou em casa, quando pisou o pé para dentro, sua filhinha veio correndo e deu um abraço. E entregou: papai, ou mamãe, olha o desenho que eu fiz para você. E tinha um desenhozinho lá cheio de coraçãozinho, com eu te amo na frente. Mas aquela pessoa estava tão cansada, tão exausta, de passar o dia inteiro tentando correr atrás daquilo. Ela deu um abracinho na sua filha, deu uma olhadinha no cartãozinho, ficou feliz, ok? E foi adiante. Foi, jantou alguma coisa, empurrando. Sabe quando a gente está preocupado, que a gente fica até meio sem apetite, né? Jantou assim, daquela forma, tentando comer alguma coisa, porque apetite não tinha. Depois colocou as crianças no banho, ajudou a fazer um tema, e foi deitar na cama para ter aquela noite meio insone. Essa é a situação 1. Agora, imagina que essa mesma pessoa, ela chegou em casa, crise financeira, mesmo cenário. Chegou em casa, filhinha veio correndo, abraçou com o desenho. Mas essa pessoa aproveitou aquela situação e deu um abraço na sua filha. De verdade. E aquilo ficou tão feliz, ficou tão emocionado. E ela pensou assim: olha só, tanta coisa dando errado, né? Mas eu ainda tenho pessoas que estão aqui por mim e que me amam. E aí essa pessoa, imagina, pegou aquele cartãozinho cheio de coração com eu te amo e disse: olha só, minha filha tirou um tempo do seu dia para mostrar para mim o quanto ela me amava. E essa pessoa continuou e foi para a cozinha. E antes da refeição, eles fizeram aquilo que eles sempre faziam. Deram as mãos e agradeceram o alimento. E enquanto eles estavam orando, essa pessoa que estava vendo a crise financeira lembrou de anos atrás, quando ainda era criança e que muitas vezes não tinha algo gostoso para comer. E ela disse: obrigado, Deus, eu tenho algo bom aqui para comer hoje. Eu vivo numa situação muito mais confortável. Depois essa pessoa até se distraiu um pouquinho na conversa em família, até de repente deu algumas risadas. E depois
caminhou as crianças para o banho, ajudou elas com o tema, deitou, e quando deitou, abraçou a sua esposa e disse: que bom que eu não preciso passar por tudo isso que eu estou passando sozinho. Que bom que eu tenho você. Dá para perceber que nessa segunda situação essa pessoa exercitou a gratidão e na primeira não? Em qual das duas situações a pessoa tem maior chance de superar a crise? Pessoal, gratidão não é só um desafio nos momentos difíceis. É o nosso combustível. Exercitarmos a gratidão, percebermos o quanto Deus está conosco, perceber a riqueza de vida que nós temos, perceber além daquilo que está faltando, perceber aquilo que Deus tem nos dado, é justamente o que vai nos fortalecer para passar por momentos difíceis. Sermos gratos nos maus momentos é crítico, vital, fundamental, essencial para que a gente passe por eles. E agora a pergunta: como ser grato nos maus momentos? E olha só o que nós encontramos na Bíblia em 1 Coríntios 11, 23 em diante, texto que provavelmente você conhece, diz assim, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Você já deve ter visto, se você vem na igreja há mais tempo, você já deve ter visto esse texto uma centena de vezes, porque a gente cita ele literalmente sempre que a gente faz a Santa Ceia. Você já parou para pensar que na noite em que Jesus foi traído, ele agradece? Na noite que ele foi traído. E Jesus não estava inocente na história. Tudo que a gente vê na Bíblia mostra que Jesus estava muito ciente de que naquela noite ele seria traído por uma das pessoas mais próximas dele. Mais do que isso, uma das outras pessoas que ele mais investiu na vida iria negar que o conhecia por 3 vezes. Todos os seus outros amigos e seguidores a quem ele tinha se dedicado e se doado completamente iriam abandoná-lo no momento mais crítico. Ele seria preso injustamente, ele sabia disso. Ele seria torturado, ele seria morto da forma mais lenta e humilhante que até hoje nós temos conhecimento que seja possível. Ele iria carregar o pecado do mundo nas costas e ele sabia disso. Mas mesmo assim, naquela noite, na pior noite da vida de Jesus, ele exercita gratidão. Você já tinha parado para ver isso? E desse texto, dessa situação, eu quero tirar para vocês 5 lições rápidas sobre como a gente desenvolve gratidão nos maus momentos. A primeira lição delas é: seja grato pelas pequenas coisas. Pessoal, Jesus toma o pão e agradece. Apesar de tudo de ruim que estava acontecendo, ele vê no pão algo simples, cotidiano, mas importante, algo que deveria ser motivo de gratidão. Pessoal, sabe qual é um dos grandes motivos da nossa ingratidão? Nós nos acostumamos com as coisas boas, não é? As coisas boas da vida, boa parte delas, estão lá todos os dias. E aí na correria do nosso dia a dia, a gente acaba deixando elas passar. Na correria do nosso dia a dia, a gente acaba não reparando nelas. Sabe o que a gente normalmente faz? Nós reparamos e somos gratos nas coisas grandes e nas coisas diferentes. A gente é grato quando a gente troca de carro. Mas se a gente for grato só quando a gente troca de carro, isso vai acontecer quantas vezes? Agora imagina se a gente for grato por todas as pequenas coisas que estão lá no nosso dia a dia e que são muito importantes e que se não tivessem lá nós sentiríamos muita falta. Então nós enxergaríamos motivos para nós sermos gratos todos os dias. Sabe um exercício bom para você? Agradeça tudo aquilo que você sentiria falta se não tivesse lá. Uma vez, um amigo meu falou, e é um pensamento bastante conhecido: imagina que amanhã você vai acordar sem tudo aquilo pelo qual você não agradeceu hoje.
Imagina que amanhã você vai acordar sem tudo aquilo pelo qual você não agradeceu hoje. Temos motivos para agradecer ou não? Mesmo quando as coisas estão difíceis. Jesus enxergou o simples e o cotidiano e agradeceu por aquilo. Essa é a primeira lição. Agradeça, seja grato pelas pequenas coisas. 2, seja grato por processos inacabados. Qualquer um de nós aqui diria que um dos maiores motivos que talvez poderia impedir Jesus de agradecer naquela noite foi o comportamento dos seus seguidores. Afinal de contas, é difícil a gente ser grato quando as pessoas que nós mais amamos nos deixam. Possivelmente isso tenha sido uma das maiores dores, uma das maiores feridas. Mas olha só o que Jesus falou para Pedro na Santa Ceia, de acordo com o Evangelho de Lucas. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Peraí, Pedro estava junto com ele 3 anos. Como assim? E quando você se converter? Jesus sabia que o Pedro não tinha chego até onde ele tinha chego. Onde ele deveria chegar. Mas ele sabia que estava isso em processo. Pedro era um processo inacabado. Mas ele sabia que justamente a crise da cruz e de negar Jesus seria uma peça fundamental nas mãos de Deus para que Pedro construísse um relacionamento com Deus. Gente, Jesus sabia que Pedro era um processo inacabado, mas que estava em andamento. E justamente aquele momento de crise seria importante nesse processo. Uma das coisas que nos impede muitas vezes de sermos gratos é que nós só agradecemos quando nós ganhamos o presente por completo, quando nós conseguimos a plena realização daquilo que nós gostaríamos. Nós seríamos muito mais gratos se nós aprendêssemos a agradecer por processos, mesmo que eles estivessem inacabados. Se nós só agradecermos por um tumor quando nós formos curados, nós seremos menos gratos do que se nós agradecermos toda vez que ele diminui de tamanho. Dá para entender isso? Uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida com Deus é que os presentes de Deus costumam vir em etapas. E seja grato por cada uma dessas etapas. Não só pela conclusão. Imagina que você tem pedido a Deus para que, por uma crise familiar, por um filho revoltado, por um filho adolescente, que não tem jeito, né? Se comporta muito mal. Um dia, de uma forma inesperada, ele vira e te abraça. Agradeça a Deus por esse abraço. Não espere para agradecer a Deus só para quando ele estiver numa boa e tiver superado sua fase de revolta. Agradeça a Deus por esse abraço, porque já mostra que um processo está em andamento. No Antigo Testamento, no livro chamado 1 Samuel, acontece uma coisa muito interessante. O povo do Antigo Testamento, o povo que vivia antes de Jesus, mas que já vivia com Deus, se chamava Israel. Eles passaram por um momento de muita guerra. E, bom, aconteceu que eles venceram uma batalha. De longe que eles estavam, eles não tinham nem de longe vencido a guerra, eles tinham vencido uma batalha. Mas um dos líderes, chamado Samuel, constrói uma coluna de pedras e chama aquele altar de Ebenezer, talvez você já ouviu esse nome, que significa pedra de socorro, e ele diz, porque até aqui o Senhor nos socorreu. Você percebe? Ele não agradeceu a Deus só quando a guerra acaba, ele agradeceu por uma batalha vencida. Se a gente só agradecer quando tudo estiver resolvido, a gente não vai agradecer. Ou vamos agradecer muito pouco. Agora, se a gente aprender a agradecer por cada nova conquista, por cada nova batalha vencida, por cada novo gesto que sinaliza que um processo está em andamento, nós seremos muito, mas muito mais gratos. Aprenda a agradecer por processos, mesmo que eles estejam inacabados. Sabe, todo mundo aqui conhece essa barra de progresso que a gente usa na computação para download, para quando está instalando um programa, né? Essa barra de progresso, ela foi criada por um homem chamado Brad Meyer, na década de 80.
E sabe algo muito interessante dessa história? É que quando essa barra de progresso ela foi criada, eles não conseguiram fazer com que ela realmente representasse a realidade. Estava lá 90%, mas não era 90% de verdade. E aí perguntaram para o criador, para o Brad Meyer, se fazia sentido ter uma barra de progresso se ela não mostrava a realidade. Sabe o que ele respondeu? Ele disse, claro que sim, porque a barra de progresso não existe para mostrar a realidade, ela existe para acalmar o usuário. Ela existe para diminuir a ansiedade de quem está usando o computador, para mostrar que o processo está em andamento. Pessoal, a gente precisa enxergar cada nova batalha vencida, cada novo sinal, cada novo gesto, sinais de Deus de que os processos estão em andamento, e isso tem que tranquilizar o nosso coração e já é motivo para nós sermos gratos. Você tem orado por uma melhoria na sua carreira profissional e não vem, mas de repente você recebe uma pequeníssima oportunidade, mas já é alguma coisa. Agradeça. Você tem orado por melhorias no seu casamento e você não vê uma solução para o seu problema, mas um dia a sua esposa te dá um beijo que você não esperava, agradeça. O processo está em andamento. Bom, quarta, seja grato pelo que o sofrimento, terceiro, seja grato pelo que o sofrimento produz. Sabe, Jesus fala ali, este é meu cálice, o cálice da nova aliança. Espera aí. Ele não está olhando só para a dor e para o sofrimento. Ele não está olhando só para o sangue e para a vida que ele ia derramar. Ele está olhando para o que aquilo produziria. A morte dele produziria a nossa salvação, produziria uma nova aliança, uma nova forma de viver com Deus. Eu sei que o nosso sofrimento não vai produzir a salvação da humanidade, mas nosso sofrimento também produz algumas coisas. O apóstolo Paulo, novamente ele falou em Romanos que as nossas dificuldades e provações, elas geram perseverança, caráter e esperança. Uau! E se a gente olha para trás, é isso. Os momentos difíceis que nós vivemos formaram o nosso caráter, não formaram? Formaram a nossa fé, não formaram? Nos ajudaram a confiar em Deus de uma forma que nós não confiaríamos se não fosse isso. Sabe, os momentos difíceis, eles nos amadurecem. Com o passar da vida, nós vamos dando pouca importância para coisas que têm muita importância. E nós vamos dando muita importância para coisas que têm pouca. De repente vem um momento de crise e as prioridades se alinham. Eu de coração, eu imagino que se de repente Deus atendesse todos os nossos pedidos e a gente ganhasse tudo o que a gente quer e não tivesse mais nenhum sofrimento no mundo, talvez em pouco tempo nós nos tornaríamos pessoas superficiais e imaturas. Querendo ou não, o sofrimento produz coisas boas em nós. Então, talvez naqueles momentos que a gente não consegue agradecer a Deus pelas dificuldades que nós temos, nós podemos agradecer a Deus pelo que essas dificuldades estão produzindo. É mais ou menos assim, como se a gente chegasse assim dizendo, Deus, não consigo te agradecer por essa crise, mas eu te agradeço que essa crise tem transformado o meu caráter. Eu consigo te agradecer porque essa crise tem feito eu confiar mais em Ti. Eu consigo agradecer porque essa crise tem me aproximado de Ti e de algumas pessoas que eu amo. Eu consigo agradecer porque essa crise tem realinhado minhas prioridades. Ela não está sendo prazerosa, mas ela está me fazendo bem. Por mais que seja difícil, Deus, muito obrigado, que Tu tens usado esse mau momento, que possivelmente não era do Teu desejo, mas Tu tens usado ele para me fazer crescer. Obrigado por isso. Agradeço o que o sofrimento produz. Agora sim, quarto, seja grato pelo que o sofrimento não pode tocar. Jesus fala, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Jesus sabia que ele poderia perder a sua saúde, a sua vida. Poderia ser tirado das pessoas que ele amava.
poderia ser humilhado, poderia perder muitas das coisas que ele tinha construído. Jesus sabia, mas ele sabia de uma coisa: essa nova aliança que ele estava construindo no seu sangue, isso ninguém podia tocar. Sabe, isso pode nos ajudar muito. A gente pode perder muita coisa na vida, mas tem coisas que a gente não pode perder. E nos momentos de dificuldade, agradeça por isso. Sabe, olha o que Jesus fez, ele deu a vida por nós. Esse é o amor de Deus por nós, que deu tudo por nós. Esse amor nós não perdemos, mesmo nos maus momentos. Sabe aquela história que eu contei no início? A filhinha abraçando o pai quando chega no momento de crise, lembra? Ou a mãe? Imagina que cada dia a gente recebe o mesmo abraço de Deus. E que cada dia esse Deus diz: eu estou aqui. Eu consigo enxergar coisas que você não consegue enxergar. Fica firme, é só por mais um tempo. É só mais um tempo e você vai estar bem de novo. Continua firme. Eu estou aqui, eu te amo, eu dei a vida por ti numa cruz. O amor de Deus nós não perdemos. Nós não perdemos o perdão dele. Nós não perdemos a eternidade que ele construiu para nós. Sabe, pensa, por exemplo, nos momentos de extrema dor e tristeza. Quando nós perdemos alguém querido. Talvez muitos de nós já passamos por isso. Nossa comunidade perdeu alguém muito querido alguns meses atrás. Poucas coisas nos consolam no momento de perda, mas lembrar que Jesus nos conquistou uma realidade eterna, onde todas as pessoas que realmente o amam estarão e se reencontrarão para todo sempre. Isso nos ajuda a encontrar consolo. É como se a gente estivesse dizendo para Deus, no auge da nossa dor, dizendo: Deus, eu não consigo te agradecer por essa tragédia que aconteceu na minha vida. A saudade que eu sinto é muito grande e vai ficar ainda maior. Mas eu te agradeço, porque ela não vai durar para sempre. Eu te agradeço que tu conquistasse uma realidade eterna, onde a gente vai poder estar junto de novo, para sempre. Eu te agradeço que um dia tu conquistasse para mim um lugar no céu, e isso foi graças à tua morte. Eu te agradeço por isso. Te agradeço pelo teu amor. Te agradeço pela herança que tu conquistasse numa cruz e que ninguém pode tocar. E que ninguém vai me tirar. A única coisa é eu mesmo posso perder, é a única forma. Bom, dessa forma, temos 4 exercícios para desenvolvermos a gratidão nos momentos difíceis. Seja grato pelas pequenas coisas, seja grato por processos inacabados, seja grato pelo que o sofrimento produz, seja grato pelo que o sofrimento não pode tocar. Tem só mais um ponto. E pensa um pouquinho comigo. Quando Jesus estava sendo crucificado, qualquer pessoa que chegasse ali naquele momento e que não conhecesse as profecias, que não conhecesse a história, que não conhecesse o contexto, que não conhecesse o desfecho da história como nós conhecemos, diria assim: como um Deus amoroso diz que Ele pode conduzir a nossa história desse jeito? Sabe, se qualquer pessoa que estivesse ali naquele momento dizer: como é que um Deus bondoso diz que conduz o mundo e conduz a nossa vida e deixa uma pessoa inocente como essa sofrer dessa forma? Qualquer pessoa diria isso. Mas 3 dias depois, esse Jesus ressuscita. E a gente percebe algo importantíssimo que até então a gente não tinha percebido. Talvez o desígnio de Deus é naquele momento descortinado de nós, e a gente percebe que Deus não simplesmente, a soberania de Deus não simplesmente supera as dificuldades e os sofrimentos. Deus usa os sofrimentos para construir a sua salvação. Sabe, Deus não simplesmente é mais forte que os sofrimentos. Às vezes Ele usa as crises e as dificuldades para construir algo importante. E se Ele fez isso com Jesus, imagina com a gente. Se Deus transformou a maior injustiça da história na maior salvação da história, o que Ele não pode fazer na nossa vida? Pessoal, o último exercício, possivelmente o mais desafiador da noite, é: seja grato por confiança. Às vezes a gente não vai entender o que Deus está fazendo, mas a gente pode confiar que Ele está no controle de alguma forma. Talvez um dia lá na frente, daqui a alguns anos, a gente vai dizer: ah, então era por isso. Talvez a gente nunca chegue nesse momento. Talvez a gente só vai entender na eternidade, mas o que a gente sabe? Existe um Deus amoroso e bondoso conduzindo a nossa história. E nos momentos que a gente não conseguir ser grato porque a gente entende o que Ele está fazendo,
A gente pode ser grato por pura e simplesmente confiar nele. É como se a gente dissesse assim: Deus, não sei porque tu estás permitindo isso. Talvez um dia vai saber, talvez um dia não saiba. Mas eu confio que tu estás conduzindo a minha história. Confio que a minha vida não saiu do teu controle. Confio que tu podes usar inclusive isso para construir algo bom de alguma forma que eu não consigo ver. Eu confio que tu estás conduzindo a minha vida. Eu confio. Os primeiros dois a gente já comentou na última semana, tá? Mas fica aí como reforço. Primeiro, pense num propósito para a sua vida com Deus esse ano. A gente faz propósito para tanta coisa, né? Caminhar, correr, ler livro. Como é que vai ser a sua vida com Deus esse ano? Que propósitos você faz para a sua vida com Deus? De repente você vai dizer assim: vou ir num culto toda semana. Ou se eu não conseguir toda semana, eu vou pelo menos 3 vezes por semana. Vou orar todo dia. Ou você pode dizer: esse ano eu quero ler a Bíblia. Que propósito de vida você tem com Deus nesse início de ano? 2, fique um dia sem reclamar. Grande desafio que a gente colocou na semana passada. Você consegue ficar 24 horas sem reclamar? Buzinar no carro já é reclamar. Ficar batendo o pé já é reclamar. Você consegue ficar 24 horas sem reclamar? Fica o desafio. Quem conseguiu aí já nessa semana? Teve alguém já que tentou e conseguiu? Então tá bom. Quem não conseguiu ainda, faça. E o último, esse é novo. Ensine gratidão para quem está perto de você. Sabe uma forma bem fácil de a gente fazer isso? Agradeça pelo alimento antes da refeição. Muita gente perdeu esse costume. Mas é muito bom a gente, antes de comer, agradecer e lembrar os nossos filhos que nós temos aquilo e esse alimento é presente. Quem sabe é uma ideia. Em casa a gente tem um potinho de gratidão, onde a gente escreve motivos de gratidão e coloca nele. Às vezes a gente lê. Esses dias eu vi o Bernardinho escrevendo um bilhetinho e colocando lá. Talvez seja uma forma. Não sei como, mas desenvolva a gratidão em quem está perto de você.